Você acredita que alguém que trai é uma pessoa sem valores, que essa pessoa não presta, que essa pessoa não tem caráter e que esse defeito é capaz de definir essa pessoa? Se você pensa assim, continue nesse vídeo que eu quero te provar o quanto esse pensamento é errado. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar o seu like para que eu continue produzindo conteúdo sobre relacionamento para você e para que você os receba em primeira mão. Você conhece a história de José da Bíblia? Para quem não conhece, vou fazer um breve resumo. Olha só, José era aquele filho amado, preferido do seu pai, e ele tinha irmãos que não gostavam nada disso. E esses irmãos venderam José como escravo, falaram com o pai dele que ele tinha morrido e venderam ele como escravo. A pessoa que comprou José, o Potifar, ele entendeu que José era muito inteligente, muito proativo ali com a convivência e transformou ele em administrador daquilo que ele tinha. José, como diz a Bíblia, era um homem de boa aparência. E acabou que essa boa aparência chamou a atenção justamente da mulher do Potifar, que era quem tinha comprado José. José sempre se esquivava das investidas da esposa de Potifar, mas ela continuava insistindo. Até que num determinado dia, em uma oportunidade em que ela se viu sozinha com José, ela agarrou José, falou assim: esse homem não vai fazer nada, eu vou lá e vou atacar esse homem. E o que aconteceu? José, na hora que viu aquilo, que aquela mulher, que pensa, a mulher do Todo-Poderoso, geralmente é uma mulher muito bonita, muito bem cuidada e tudo mais, agarrou ele. O que ele fez? Ele falou: eu que não vou ficar aqui tentar conversar com essa mulher do quão errado é isso, eu vou fugir, eu vou fugir. E nisso que ele fugiu, o que a danada da mulher fez? Agarrou a roupa dele, a túnica dele, ficou com a roupa de José, com a túnica dele. E foi justamente com isso que ela falou que ele tinha dado em cima dela e tudo mais, e José acaba sendo preso. Mas isso é outra história pra gente continuar depois. O que eu quero te mostrar com esse vídeo é que naquele momento que José foi agarrado pela esposa de Potifar, ele simplesmente fugiu, ele correu, ele não ficou e falou assim: não, moça, deixa eu te explicar, a gente não pode fazer isso, porque a senhora é uma mulher casada e eu trabalho para o seu esposo, esse negócio não tá certo, mesmo que eu não trabalhasse para o seu esposo, ainda assim a senhora é uma mulher comprometida e eu não gostaria de ter nada com uma mulher comprometida. Ninguém fica tentando explicar algo quando nenhuma situação ela não tem nada de racional, é puro desejo. Então, primeira coisa que eu queria fazer te entender aqui dessa história toda é que nós não racionalizamos, nós não negociamos, nós não conversamos com os nossos desejos e as nossas tentações. Nós fugimos delas. Ninguém, absolutamente ninguém, nem eu, nem você, nem mais ninguém nesse mundo, por mais cristão que seja, por mais valores firmes e sólidos de que, por exemplo, não irá trair, não consegue permanecer com essa atitude se essa pessoa ficar ali. Eu sou forte, eu resisto à tentação, pode vir, pode me provocar, pode falar o que quiser comigo, pode... Se você permanecer em um ambiente em que você se sinta tentado, provocado, talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez não mês que vem, mas em algum momento você vai ceder. Naquele dia em que talvez você não está bem no seu relacionamento, naquele dia que talvez vocês brigaram, naquele dia que você se sente uma pessoa frustrada, ou não amada, ou não entendida, vai ter alguém ali para te consolar, para te ouvir e para parecer que é justamente tudo aquilo que você precisa, que você merece, que a outra pessoa não te dá. Então, não fique. Isso é tão, gente, isso é tão sério que na própria Bíblia fala assim, ó, que a gente fala pra gente resistir ao diabo, mas pra gente fugir das paixões da carne, pra gente fugir das tentações, porque sabe que se a gente fica, a gente cai nelas. Então, quando a pergunta aqui sempre foi: será que uma pessoa que trai, essa é uma pessoa que não tem caráter, que não tem valor, que não tem nada disso? E na verdade, essa pessoa talvez ela só estava no lugar errado porque ela achou que ela era forte demais, na situação errada, com as amizades erradas, e ela se permitiu ser influenciada por tudo aquilo. Era uma escolha dela poder ter falado assim: eu não sou forte, eu sou fraco, eu vou embora daqui, eu não vou ficar nessa situação. Mas essa pessoa
permaneceu. Essa é toda a pessoa? Não. Talvez essa pessoa fez isso uma vez. E o que eu queria te convidar a pensar também é que ninguém é só um erro. Ninguém é só um erro. Ser forte é fugir como José fez. A fidelidade não é um produto do acaso. Ela é uma escolha diária de você fugir das situações de risco, fugir das tentações. Que situações de risco são essas, André? São ambientes que você se sente provocado, são pessoas que você se sente atraído, provocado. Existe um determinado perfil, cada pessoa, eu, você, cada um, tem um determinado pessoa que você admira mais, que te atrai. Então foge disso, foge de relacionamentos com essas pessoas, de amizades íntimas com essas pessoas, foge de conversas com essas pessoas, cuidado com os ambientes que você frequenta, cuidado com os amigos que você tem, porque às vezes aquele amigo te influencia em determinado lugar, aquele amigo é um amigo que não tem os mesmos valores que você, vai sempre falar o que tem, não tem nada a ver, todo mundo trai, todo mundo faz isso, é um bobo, você é um besta que tá fazendo isso. Ai, Andréa, mas traição então é culpa desses amigos? Isso é assunto para outro vídeo, mas entenda, a traição é sempre uma decisão sua de permanecer naquela situação de risco e como a gente já disse, você não vai resistir, não por muito tempo. Por mais cheio de valores que você seja, eu sempre brinco, né, que aqui, ó, não passa as águas do Rio Jordão, que aqui é sangue, cheio de hormônios e que os nossos hormônios não se convertem, os nossos hormônios não aceitam Jesus e fala assim, nunca mais teremos desejo. Não, eles estão aqui para nos provocar, para nos atiçar e é por isso que você tem que fugir das tentações. Com tudo isso que eu falei, eu estou querendo justificar traição? Jamais. Tudo isso que eu estou te falando é apenas para te alertar a como evitar que isso aconteça. Evitar que isso talvez volte a acontecer, porque quem sabe já aconteceu. E para te fazer entender que pode ser evitado, sim. Que uma pessoa que traiu uma vez não precisa continuar traindo se ela sair desse ponto ali de risco. Se ela parar de conviver com as pessoas que talvez influenciaram, parar de conviver com aquela pessoa que a provocou, mudar os hábitos e os comportamentos que fizeram com que ela tivesse essa atitude. Talvez é aquela pessoa que tá sempre ali olhando fotos sensuais no Instagram, é aquela pessoa que puxa papo com todo mundo e isso acaba gerando uma proximidade que não deveria e colocando em uma situação de risco. É identificar o que foi que me levou a cometer esse erro, essa falha, e estar disposto a abrir mão disso e mudar de comportamento. E lembrar que nem sempre é um fator externo que vai fazer com que essa traição seja mais provável. Talvez seja o relacionamento de vocês que esteja ruim, talvez seja a intimidade que vocês nunca mais tiveram. Acontece tipo assim, uma vez a não sei de quanto em quanto tempo, tá? Tipo assim, cometa Halley, passa ó, de anos em anos. Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Preste atenção em como está o relacionamento de vocês. O relacionamento de vocês também não pode ser vivido ao acaso. Tem que identificar, a gente não tem mais relação sexual. Por quê? Ah, não sei, eu não tenho mais vontade. Vai lá, faz uma checagem hormonal, vai lá e fala assim, ah, talvez não é por isso, eu tenho aqui, é tanto que eu sinto vontade, mas eu não sinto vontade com meu marido. Então, comece a pensar, tá faltando o quê? Tá faltando a atitude dele, tá faltando ele vir ser mais carinhoso com você, te dar mais atenção para que você tenha desejo de ter uma intimidade com ele? Então, senta e conversa, eu tô sentindo falta disso, eu quero fazer dar certo essa relação, eu quero que a gente dê certo juntos, mas não ignora, fala assim, ah não, eu simplesmente vou fazer greve aqui de sexo e nós não vamos ter relação. Daqui a pouco você tá fazendo greve sozinha. E aí deu ruim. E aí deu ruim. E aí a gente não pode falar, ai André, mas ainda assim, se a gente não tiver tendo relação e ele me traiu, a culpa é dele. A culpa é muito difícil a gente ficar falando disso de culpa, né? Porque, na verdade, num relacionamento, a gente não tá querendo buscar quem é o culpado de tal coisa. A gente tá querendo buscar uma solução. Qual que é a solução? Qual que é a solução para que isso não volte a acontecer? Qual que é a solução para que vocês mudem essa história e vocês possam continuar juntos, vivendo a promessa, a aliança que vocês fizeram um dia, que foi a do casamento? Identifica aquilo que te faz ter pensamentos provocadores. Identifica aquilo que possa te fazer um dia cair no erro. Ai, André, mas eu só penso, eu só desejo, eu só imagino, mas eu nunca fiz nada.
Isso não quer dizer que você não vai fazer, porque tudo começa pelo pensamento, e aquele pensamento provoca um sentimento na gente, e aquele sentimento conduz uma ação. Então, fuja disso. Coloque lá, treine os seus pensamentos. Na hora que você começar a pensar em algo que não deve, muda. Fala, peraí, eu vou pensar em outra coisa, eu não quero pensar nisso. Na Bíblia fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo começa aqui. Sua força não está em ficar e resistir. Ser forte, nesse caso, é fugir. Existe muita sabedoria em reconhecer que é fraco, para que você fuja das situações de risco e não caia em tentação. Agora, se a traição já tiver acontecido e você tiver aí naquela dúvida de que será que eu continuo ou não? Será que essa pessoa vai cometer o mesmo erro comigo de novo ou não? Eu quero te convidar a assistir um outro vídeo meu em que eu falo um passo a passo para você entender se essa pessoa se arrependeu realmente e se ela tem menos chance de cometer esse mesmo erro de novo. Esse vídeo eu vou até deixar aqui para que você possa assistir e fala como descobrir se ele não vai me trair novamente.